Eu quero aqui saudar a vocês, nesse momento, recebendo o pastor Manuel e minha secretaria aqui em Itapema, em 64, quando eu fiquei crente, Manuel trabalhava na padaria do tio dele, mano. E ele, sempre à noite, ele ia para lá junto com nós, esperava que nós terminasse de fazer o pão, para nós ir orar junto, nas praias, lá de Praia Brava. Então, foi a maneira que nós se conhecemos, o jeito de Manuel, o meu jeito, nós ria, nós conversava, e ali nasceu uma amizade muito importante. Eu devo muito à família Correia. Eles foram para mim, não só amigo, mas irmãos e pai, que me cuidaram de mim. Ali nasceu o nosso verdadeiro amizade entre eu e o Manuel Bob. A vida do pastor Manuel, como solteiro, nós juntos, nós tivemos as verdadeiras experiências de Deus que um ser humano pode ter. Cada vez que eu me lembro dos momentos que nós passamos, é a minha alegria e o meu prazer. Me lembro muito bem que nós saíamos da padaria ali 2 horas da manhã, 3, 2h30, ia lá para a Praia Brava, aquele deserto que tinha, orar. E nós amanhecíamos muitas das vezes ali, e ali eu tive a minha maior experiência junto com o Manuel. Nós estávamos orando um dia, e de repente, o céu se abriu. Nós estávamos com o nosso rosto no chão, e eu vi o céu que se abriu, e Jesus apareceu nas nuvens, com seus braços abertos. Eu caí que nem morto. Daí o Manuel dizia assim: fala Deus que nós vamos ouvir. E Deus começou a falar. Chegou o ponto tão tremendo, de tanto poder de Deus, que o Manuel disse assim: Deus, para, nós não aguentamos mais. E saímos, ficamos rolando na areia. Então são experiências marcantes que eu não posso esquecer de maneira nenhuma. Foi onde nós vimos um coral de anjos cantando junto com nós. Estava eu, Manuel Bob e João Serafim. E ali nós vimos um coral de Deus que cantava junto com nós. Então são experiências, entre outras muitas, experiências marcantes, que não se pode esquecer de maneira nenhuma. Hoje eu estou vendo na minha mente tudo isso aqui. Maneca foi meu filho na fé. Maneca, Tônio, Moabel e Gregório. Esses eram os 4 homens que a gente. E o Pedro também, o Pedro Souza. Mas nada tem de dizer dele. Teve uma mocidade exemplar. Uma mocidade. Eu fui dirigente deles na mocidade, né? Mas no meu tempo foi um moço que não tinha quem tivesse um dedo para buscar. Não tem nada de dizer dele, não. Foi um bom crente no passado, um moço exemplar. Ficamos crentes praticamente juntos, aqui uns dias, uns meses antes, mas logo em seguida ele se converteu. Se converteu bem, graças a Deus. Manuel sempre foi de muita oração. Desde criança, ele ora sempre mais do que todo mundo. E eu costumo sempre falar numa frase que ele disse: se for para me ajoelhar, para não orar 1 hora, ele não se ajoelha, ele diz que não compensa se ajoelhar para não orar 1 hora. Então, Deus o agraciou, né, esse período todo de pastor, que ele tirou abençoado, graças a Deus, e próximo. Eu fui dirigir uma congregação muito difícil, aqui num lugar chamado Barrancos. E um dia convidei Manuel para ir pregar lá na congregação. E ele aceitou o convite e foi. Nesse dia tinha um senhor, lá de origem italiana, um senhor forte. E nós estávamos no culto, chegou alguém gritando, que nós fôssemos lá atender, chamasse esse senhor italiano, para ele ir em casa, que ele tinha uma menina que estava se passando. Corremos lá, eu fui junto, Manuel foi junto,
Vamos lá orar. Eu não pude ver a criança porque eu não posso ver gente doente assim, uma situação. Eu saí, mas o Manuel ficou com o pai da criança e alguns irmãos e oraram pela criança. Eu vim para a igreja continuar o culto. De repente veio alguém, entrou alguém correndo dentro da igreja, dizendo que a criança tinha sido curada. Tudo que ela comia, ela vomitava. Eu nunca vi um ser humano pequenininho, tão magrinho como aquela criança. Eu não tive coragem de ficar junto, de olhar para ela. Emmanuel impôs as mãos e orou, e foi o maior milagre que eu vi assim, de repente, num culto assim, numa reunião. E aí deu oportunidade para o pai da criança contou toda a história, e depois da oração correram, fizeram um mingau para a criança comeu e não vomitou mais, e aquele senhor estava feliz da vida, alegre, glorificando a Deus no culto, pela cura da sua filhinha. Então, graças a Deus, sempre gozamos de uma boa amizade, eu e o pastor Manuel. Em novembro de 1968, na cidade de Florianópolis, estava se realizando o 2º Congresso Estadual de Jovens, em que vieram várias caravanas de jovens de todo o estado. Neste congresso, a jovem Lenir ficou responsável de encaminhar as caravanas dos irmãos de Criciúma, Balneário Camboriú e Tijucas para um hotel, no bairro onde ela residia. A jovem Lenir foi juntamente com outros irmãos e jovens de ônibus circular para o hotel onde passariam a noite. Nesse translado que os dois jovens aventureiros se conheceram. Ainda neste dia trocaram ideias e no domingo pela manhã trocaram olhares. No domingo à noite, no encerramento do trabalho, Manuel teve a oportunidade de trazer uma palavra de saudação, representando os jovens de Balneário Camboriú. Pouco antes do culto terminar, teve que se retirar, pois seu ônibus, que era de linha, sairia mais cedo. A jovem Lenir, ao perceber que Manuel estava se retirando, convidou sua prima para ir com ela ao encontro deles. Chegando lá, trocaram endereços e, ao se despedirem, Manuel pediu que ela escrevesse primeiro. Era o início de um grande amor. Depois de 6 meses se correspondendo por cartas, no mês de maio veio a confirmação de Deus para ambos, selando este relacionamento com a vontade de Deus. Assim, em maio de 1969, também por carta, iniciaram um namoro. Após 1 ano, noivaram e 2 anos depois, em 29 de abril de 1972, foram ao altar receber a bênção nupcial. E aproximadamente 1 ano depois do matrimônio, nasce a primeira filha do casal, que recebeu o nome de Damares. O casal ficou 3 anos e 6 meses morando em Balneário Camboriú. Em agosto de 1974, Manuel foi separado ao diaconato pelo pastor Cezino. E assim o casal estava sempre envolvido nos trabalhos da igreja, em orações que eram feitas nas casas dos irmãos. Foi então que o pastor Cezino sentiu de Deus de convidar Manuel para ingressar na obra de Deus com tempo integral. Manuel conversou com sua esposa, que prontamente aceitou o desafio, e no dia 5 de janeiro de 1975 partiram para trabalhar para o Senhor Jesus, iniciando assim esta grande aventura.